Meu nome é Gabriele Telequim de Boiasque e fiz parte do programa PBT da Fundação Araucária UniOeste. O título do trabalho que vou apresentar é Projeto e Operações de Reatores de Eletrocoagulação Embatelada em Fluxo Contínuo para o Tratamento de Águas Residuais. Meu orientador é o professor Fernando Rodolfo Espinosa Quinones e a coautora desse projeto é a Isabela Cristina Dawoglio. A Revolução Industrial teve início no século XVIII e começou-se a ter uma preocupação com a poluição e o meio ambiente apenas por volta de 1960. Dessa forma, quase 3 séculos de resíduos e contaminantes foram devolvidos ao meio ambiente sem devido tratamento. Dentro do nicho industrial brasileiro, a indústria têxtil possui grande visibilidade. Ela se destaca principalmente em São Paulo e em Santa Catarina. O setor industrial têxtil demanda de uma grande quantia de corantes e pigmentos também, os quais são a maioria orgânicos. Assim, caso não recebam o devido tratamento de efluentes, vão ser liberados ao meio ambiente novamente e vão liberar uma carga orgânica elevada nos rios, lagos, nascentes, lençóis freáticos e vão poluir. Porém, a despoluição desse efluente não é algo simples, se torna difícil porque precisa de tratamento biológico e fisicoquímico, mas isso não é atingido com uma eficiência pelas estações de tratamento de efluentes, e são normalmente liberados ao meio ambiente esses efluentes sem devido tratamento. Assim, é necessário que se desenvolvam novos métodos não convencionais para contornar essa problemática. Um desses métodos não convencionais seria a eletrocoagulação. Essa consiste na aplicação de diferença de potencial em cátodos e ânodos, por corrente elétrica, sendo que o ânodo irá oxidar, enquanto o cátodo irá reduzir. E as moléculas vão passar a se agrupar, formando um precipitado, que vai poder ser removido facilmente com o auxílio de um decantador, deixando o efluente limpo. Além disso, uma vantagem da eletrocoagulação é que ela não precisa de um coagulante, apenas da diferença de potencial já vai se tornar esse coagulante, no caso. Além disso, ao desenvolver uma pesquisa, sabe-se que é muito mais palpável o uso de regime embatelada, porque é mais tranquilo para observar os parâmetros, para controlá-los também. Contudo, quando pensa-se em uma aplicação industrial, é essencial o uso de regime contínuo. Então, ambos foram realizados. Estudou-se o regime embatelada para ver quais os melhores parâmetros, então aplicou-se esses melhores parâmetros no regime contínuo. Em relação aos objetivos do projeto, foram a construção de um reator embatelado em regime contínuo para a remoção de poluentes orgânicos sem efluentes advindos de corantes e análise dos melhores parâmetros de operação de sistemas de tratamento de efluentes. Comentando um pouquinho sobre os materiais e métodos utilizados, o corante utilizado como efluente a ser tratado consiste no azul reativo BF5G, que é produzido pela Texpal, e consiste em um corante da classe monoclorotriazina. Esse foi diluído, além disso, em uma solução de 100 ppm. Essa daqui seria a sua molécula, no caso, e os eletrólitos utilizados são cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de cálcio. O uso desses é essencial para o ajuste da condutividade elétrica do meio, posto que não há como realizar uma eletrocoagulação eficiente sem uma condutividade elétrica elevada. Já quanto aos eletrodos, que no caso são os cátodos e os ânodos, foram utilizados placas de ferro e placas de alumínio e ambos foram testados. Sobre o reator de eletrocoagulação em regime embatelado. Suas especificações são de capacidade de 1,19 litros, tem 59 milímetros de largura, 99 milímetros de comprimento e 224 milímetros de altura. Esse pode incubir até 9 placas de eletrodos. A condutividade elétrica inicial foi ajustada em 3.000 microsiemens e em 5.000 microsiemens, e ambas foram testadas para ver qual das duas teria o melhor parâmetro. E a corrente elétrica foi fixa em 3 amperes para todos os processos. Durante a eletrocoagulação, a duração da eletrocoagulação para regime embatelado foi de 20 minutos. Realizou-se uma análise cinética das amostras a cada 5 minutos, ou seja, a cada 5 minutos retirava-se cerca de 10 ml para fazer a análise do espectro de luz visível, no caso o UV-Vis, pH, condutividade, temperatura e carbono orgânico total, também chamado de COT, posto que esses parâmetros vão designar qual o melhor processo de eletrocoagulação. Ressalta-se também que a eletrocoagulação embatelada foi utilizada apenas para observar quais os melhores parâmetros a aplicar em regime contínuo. Aqui, no caso, o reator utilizado, à esquerda tem-se ele com as mangueiras utilizadas em fluxo contínuo, que quando são utilizadas em regime embatelada, elas são retiradas das mangueiras, insere-se tampões aqui nesses orifícios. Essas placas são placas de ferro, contudo as de alumínio também foram utilizadas, e elas servem como eletrodos. Aqui é apenas para esse ferro é utilizado apenas para esse metal é utilizado apenas para juntar as placas e algumas serem separadas como ânodos e outras como cátodos, e a corrente elétrica foi aplicada nessa ponta aqui em cada um desses metais. Aqui tem-se o mesmo reator,
contudo, com os espaçadores inseridos, né, esse espaçador foi utilizado para evitar que houvesse formação de volume morto. E aqui tem uma vista superior do reator de eletrocoagulação. Quanto ao regime contínuo, a condutividade elétrica utilizada foi de 5.000 microsiemens por centímetro e a corrente elétrica foi fixa em 3 amperes também. A duração da eletrocoagulação em regime contínuo durou 30 minutos, com eletrodos de ferro e eletrólitos de cloreto de cálcio. Como eu comentei, o mesmo reator foi utilizado, porém as mangueiras foram inseridas nos orifícios, bem como os espaçadores, para evitar a formação do volume morto, né? Aqui tem-se o reator de eletrocoagulação, já com os engates, né, naquele metal, naquela haste, para que houvesse a geração de diferença de potencial. Aqui a fonte elétrica, a bomba peristáltica, que foi o que fez todo o processo recircular, e aqui o decantador. A mesma análise cinética das amostras foi realizada. Ou seja, a cada 5 minutos, retirou-se um pouco da amostra para análise do espectro de luz visível, o VVIS, no caso, pH, condutividade elétrica, temperatura e carbono orgânico total. Quanto aos resultados, pode-se dizer que obteve-se resultados significativamente positivos com a eletrocoagulação realizada, com condutividade inicial de 5.000 microsiemens por centímetro e corrente elétrica fixa em 3 amperes, com eletrodos de ferro de eletrólitos de cloreto de cálcio. Tanto que esses parâmetros foram os utilizados em fluxo contínuo, já que foram os melhores parâmetros apresentados. Assim, os gráficos aqui presentes são de tensão elétrica, de condutividade elétrica, remoção do corante e pH em função do tempo, para esses parâmetros que eu comentei. Contudo, comparando em relação à condutividade elétrica inicial de 3.000 microsiemens por centímetro, sendo que as de 3.000 microsiemens por centímetro são desses gráficos dispostos acima, e de 5.000 microsiemens por centímetro, que são esses gráficos dispostos abaixo. Como pode-se observar, a condutividade elétrica mantém-se mais estável a 5.000 microsiemens por centímetro de condutividade inicial, ao mesmo tempo que a sua variação de pH é menor. Já a remoção do corante de ambas é similar, de 99,12% para 5.000 microsiemens por centímetro e de 98,10% para 3.000 microsiemens por centímetro. Contudo, ainda que seja similar a 5.000 microsiemens por centímetro de condutividade inicial, a eficiência trata de ser maior. Quanto à remoção do corante e do carbono orgânico total em função do tempo para regime contínuo. Análise do espectro visível e carbono orgânico total vai permitir analisar se houve a remoção do corante e se houve a remoção do carbono orgânico total. Então, é necessário realizar ambas, porque assim vai permitir observar se houve a remoção do corante e remoção de todo o carbono orgânico, ou da maioria do carbono orgânico, ou apenas se houve a remoção do corante e foi degradado e formou-se subproduto com toda essa carga orgânica ainda está presente ali. Conforme o gráfico observado abaixo, a remoção do corante em regime contínuo após 20 minutos foi de 92,66%. Assim, apresenta uma queda de eficiência em relação ao regime batelado, porém ainda tem um resultado bom. Já a remoção do carbono orgânico total foi de apenas 26,25% em regime contínuo. Então, pode-se dizer que houve sim a formação de subprodutos da molécula que foi degradada, e uma forma de melhorar esse processo, essa eficiência, seria a hibridação do processo, inserindo, por exemplo, um eletrofento. Por fim, para concluir, após a análise de UV-Vis, no caso espectro visível, temperatura, pH, tensão, condutividade, pode-se afirmar que os parâmetros com maior eficiência na execução do projeto são os eletrodos de ferro, a corrente fixa em 3 amperes, os eletrólitos de cloreto de cálcio e condutividade elétrica inicial em 5.000 microsiemens por centímetro. Quanto ao desenvolvimento do reator, demonstrou-se efetivo na remoção do corante, sendo que após 20 minutos em regime contínuo e embatelado foram de respectivamente 92,66% e 99,12%, contudo, observou-se a formação de subprodutos, já que a remoção do carbono orgânico total foi de apenas 26,25%. Ou seja, como eu comentei, é necessário a inserção de uma hibridização do processo, aumentando a remoção desse carbono orgânico total, para que então tenha-se de fato um efluente que tenha sido tratado corretamente. Quanto aos agradecimentos, agradeço ao órgão de fomento Fundação Araucária, no caso, por todo o suporte financeiro, e agradeço a PPG pela estrutura disponibilizada, como os laboratórios. Essas são as referências que eu utilizei nesse trabalho.